Minutos, vamos falar um pouco mais da área da saúde sobre a má nutrição infantil. Isso porque as crianças estão comendo mal. E o cenário acaba sendo até extremo aqui no país, quando as pesquisas mostram um aumento da obesidade infantil e, ao mesmo tempo, também ter milhões de crianças passando fome no país. A gente conversa com o endocrinologista e pesquisador da Unicamp, o Bruno Gelonese Neto, que já está em contato com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde. O que se tem, de informações mais recentes a respeito, da obesidade infantil, começando então por essa temática? A obesidade na faixa adulta é muito conhecida porque as pessoas estão andando nas ruas, estão reconhecendo, percebendo que isso acontece. Não é apenas dentro dos consultórios, dentro dos hospitais. Mas o que chama atenção são as novas estatísticas no mundo inteiro para dizer que a faixa etária na qual mais aumenta a quantidade de novos casos de obesidade é a faixa infanto-juvenil. E o grande problema é que estas crianças e adolescentes vão ter muito tempo, infelizmente, de exposição a essa condição, à obesidade, e, consequentemente, ter muito mais chance de desenvolver as doenças associadas ao excesso de peso. E aonde que está o erro? É dos pais na oferta de alimentos para essas crianças, de não ter um controle, ou tem outros fatores além do simplesmente comer? Eu gostei de você usar o termo simplesmente, porque essa explicação é uma explicação lógica, relativamente simples, que simplesmente fala os pais ou as crianças estão errando. A coisa é muito mais profunda. Vamos pensar o seguinte: as crianças têm mais chance de desenvolver obesidade porque elas sofreram algum tipo de programação epigenética. Eu vou explicar o que é isso. Existe um material genético em todo mundo que pode ser modificado principalmente durante a gestação. Sim, uma mãe que ganha muito peso durante a gestação, ou que desenvolve diabetes na gestação, ou que fuma, todos esses são fatores para facilitar a manifestação de uma genética propensa a ganho de peso na criança. Eu não estou falando da alimentação dela, estou falando de uma modificação no organismo. E aí eu dou mais um passo. Parto cesárea, uso de antibiótico, isso altera a microbiota intestinal deste bebê. E somando-se ao fato de exposição a telas, e aí eu não estou falando da tela da TV, eu estou falando das telinhas mesmo, smartphones, as crianças usando tablets, tudo isso leva a uma alteração que faz com que a mesma alimentação que já vem acontecendo há algum tempo, errada, sim, ela tenha muito mais chance de promover obesidade. Resumindo, nós mudamos o organismo e o organismo encontra muito alimento ofertado e tem muito mais chance de ganhar peso e ter a obesidade como doença. E a partir desse momento, doutor Bruno, que já tem a formação genética e cada criança tem especificamente um tipo de alimentação que deve seguir ou tem algum padrão? Bom, a sua pergunta é ótima, Porque dá um pouco a sensação de que isso, uma vez estabelecido, é inexorável. Infelizmente, temos bons trabalhos feitos no Brasil, inclusive, Unicamp, que mostra que uma região do cérebro das crianças que ganharam peso muito precocemente, elas já ficam definitivamente alteradas. E aí, essa criança tem mais fome, um pouco menos de saciedade e um gasto energético menor. Então, não existe uma dieta específica para ela, mas sim aqueles cuidados que devemos ter em qualquer fase da vida. Consumir o mínimo possível de alimentos ultraprocessados, aumentar a verdura, legume, fruta, tudo que realmente já se fala, torna-se mais do que importante, torna-se mandatório. E, junto com isso, adquirir o bom hábito da atividade física como parte da vida da pessoa. Eu sei que eu não estou falando nada muito diferente do que se fala, só que a intensidade disso tem que ser levada mais a sério. Tem um dado, se vocês me permitem, não me perguntaram sobre isso, mas eu vou falar. Uma das coisas importantes já de trabalhos científicos mostra que pais, em qualquer região do mundo,
Emirados Árabes, um bom estudo, Estados Unidos, Europa e mesmo no Brasil, quando a criança tem algum excesso de peso, 60% dos pais têm uma tendência de dizer que eles estão com o peso normal. E quando eles estão com o peso normal, pelo menos 15% acreditam que eles estão com peso baixo. Então aí entra um outro elemento, uma não boa percepção de quando a obesidade já começou a se instalar. E com isso a gente tem uma situação em que boas recomendações quase sempre não são tão seguidas, se não são percebidas como importantes. Eu ia fazer uma pergunta, né, e aproveito até pensando nisso. Tem também alguns pais que justificam os resultados dos exames. Ah, meu filho é gordinho, mas os exames estão dando normais. Isso também é um fator de atenção ou não? É o que o exame já é um certo diagnóstico também. Bom, vamos lá. Isso é um dado bem importante, porque a partir da obesidade na faixa de adulto, a gente vai compreender o que acontece com crianças. E isso que você me perguntou, muito importante sua pergunta. Realmente, a obesidade na faixa adulta, uma parcela das pessoas tem exames normais, mas infelizmente a gente sabe que bastou ter mais tempo, ela vai acabar desenvolvendo ou hipertensão, ou diabetes, ou um problema articular, ou apneia de sono, nem sempre vai aparecer no exame de sangue. Vamos falar das crianças, então. Na faixa pediátrica, a maioria absoluta vai ter exame normal. E aí fala, então não é problema? Epa, eu vou dizer de uma maneira bem simples. Estão normais porque ainda não deu tempo para que a condição obesidade produzisse alterações nos exames ou algumas doenças. Diria o seguinte, está numa condição de risco para desenvolver vários problemas, dentre os quais, voltando, se na vida adulta alguém tem chance de desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão, talvez com seus 40, 50, 60 anos, essa criança que desde a primeira infância tem obesidade, ao invés de demorar tanto tempo, mesmo com exames normais, por volta dos 20, 20 e poucos anos, já vai começar a ter problemas. Isso significa o quê? Piora da qualidade de vida. E pior ainda, já tem dados mostrando uma possível encurtamento da vida. Viver menos, não apenas viver pior. Doutor Bruno, agora eu quero levar para o outro lado, porque tem pais que ficam muito preocupados que a criança, às vezes, ela cresce muito magra e acha que tem que comer demais, tem que mudar algum hábito. Isso também é uma preocupação, falando com endocrinologista, né? Porque o senhor passou aí a receita saudável, até diz que todo mundo já sabe, mas o senhor está reforçando. Quando a criança está muito magra, tem algum problema, algo deve ser feito ou faz parte do desenvolvimento dela? Bom, vamos lá. Só para deixar claro, doutor, magra, mas se alimentando, né? Claro, claro. Lógico que tem a magreza de alguma doença, tem problemas muito graves que levam a isso. Mas tirando a exceção dessas situações muito peculiares, vamos dizer assim, simplesmente o magrinho. Na imensa, quase totalidade das situações, a nutrição não está comprometida. Então, em geral, a posição dos médicos, principalmente os pediatras, é de orientarem e trazer tranquilidade e evitar uma intervenção, seja ela com suplementos ou medicações para tentativa de ganho de peso. E, muitas vezes, essas crianças magrinhas são aquelas que têm o biotipo que são magras, e as pessoas magras, sempre com biotipo magro, quando ganham peso, não precisa ganhar muito peso para desenvolver problemas. Eu, assim, numa linha geral, vou dizer, melhor, na maioria das vezes, não mexer, não preocupar, e preocupar-se sim com a qualidade da alimentação, não tanto com ganhar peso, nesse caso das crianças mais magrinhas. E aí até também puxando para a questão daquelas que estão sofrendo realmente com insegurança alimentar grave, aquelas que passam fome, que é um outro problema, né, doutor? Olha, o Brasil é um país que todos conhecem, vocês estão no meio em que noticiam várias e várias situações que retratam nossas mazelas. Uma delas é a convivência com 3 cenários. Nós somos um país que tem taxas de obesidade infantil comparáveis aos países mais ricos.
E, ao mesmo tempo, infelizmente, nós temos insegurança alimentar comparável a países pobres. O que quer dizer isso? Está tudo no mesmo balaio. E essas crianças que a gente, com tristeza, fala que passam fome, principalmente porque tem insegurança, não sabe se vai ter comida ao longo do dia. Mas quando tem, muitas vezes se alimentam mal e também desenvolvem obesidade. Parece uma incoerência, né? Mas vão ter obesidade porque comem mal e passam fome em algumas situações porque não tem oferta de comida. Eu diria que esse é o pior dos cenários, obesidade junto com má nutrição. Felizmente, isso vem diminuindo ao longo dos anos. Eu não estou numa posição política, eu estou falando aqui em termos de estatística, mas ainda temos muito a percorrer para acabar com isso no nosso país e no mundo. Doutor Bruno, muito obrigada por compartilhar do seu conhecimento e trazer essa atenção também para os nossos ouvintes. Eu fico muito feliz em poder contribuir. Uma boa tarde. Boa tarde. Bruno Gelonese Neto, que é endocrinologista. Junte-se a líderes da indústria, governo e instituições e